Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Terezinha Leite, eu sou tarefeira do Centro Espírita Casa de Amor, situado no estado do Amapá, em sua capital, Macapá, que fica, por sua vez, às margens do rio Amazonas. O tema para a reflexão da noite de hoje, neste dia 15 de julho de 2020, é os inimigos desencarnados. Inimigos desencarnados? O que é isso? Como isso é possível? Explique. A humanidade, em seus primórdios, acreditava que os deuses infernais, quando de sua ira, de sua insatisfação com os seres humanos, causava os flagelos que destruía plantações, a saúde da população. Com o desenvolver da mentalidade, do raciocínio e da ciência de então, chegou-se à conclusão de que não eram mais deuses infernais, eram demônios. E demônios, essa palavra vem do grego, é originada do grego, que significa inteligência, gênio. E para isso, para acalmar, para aplacar essa fúria, era oferecido sacrifício de vidas humanas, sacrifícios sangrentos de vidas humanas. E caberia à doutrina espírita explicar que o sangue não aplaca a ira de deuses nem de ninguém, que o ódio ele aumenta, o sangue não aplaca esse ódio, que pode muito pelo contrário, esse ódio aumentar, porque para quem odeia e deseja vingar-se, ele nunca fica satisfeito de vingar-se, sempre acha pouca a sua vingança e sempre quer mais. É uma sede que não se aplaca, é uma sede que só vai ser aplacada com o amor. Essa sede só aplaca com amor e com o perdão, não é? O Espiritismo dá esse sentido prático ao perdão, porque com a máxima e a máxima do Cristo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem a quem vos prejudica, a quem vos odeia e vos prejudica. A questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec a fez assim: interferem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Os espíritos responderam sim, de tal forma que, de regra, são eles quem vos dirigem. Então, aqui a gente percebe a influência dos espíritos em nossa vida. Mas e então, quem são esses inimigos? Por quê? Só a reencarnação para explicar isso. Só esse princípio reencarnatório para explicar isso. Problemas que a psiquiatria, que a psicologia
vem estudando e não chega à conclusão que a doutrina espírita já tem nas reencarnações. Muitas das causas, das dores, dos sofrimentos de hoje não estão no hoje, estão no ontem. Muitas das coisas pelas quais passamos e vivemos, experienciamos, a sua origem está em vidas passadas. A explicação você não vai encontrar nessa existência, vai encontrar em outras existências. Quero lembrar aqui da passagem do Evangelho em que Jesus está indo para Gerasa e no cemitério tem um homem considerado louco que muitas vezes era amarrado com correntes e ele quebrava as correntes, vivia dentro de um cemitério e nem essas correntes o seguravam. E Jesus, quando se aproximou dele e que pergunta qual é o seu nome, ele diz: meu nome é Legião, porque são muitos os que habitam em mim. Então você veja o sofrimento deste homem. A que nível chegou a influência dos espíritos cheios de ódio sobre este homem. E Jesus o liberta e ele fica livre desse processo obsessivo. Então, quem são essas pessoas que podem atrapalhar, que podem prejudicar a minha vida, usando os meus amigos, usando meus inimigos, usando as pessoas do meu trabalho, do meu estudo, para me prejudicar? O que aconteceu? Por que isso acontece? Bom, quando nós reencarnamos, nós ficamos mais vulneráveis, muito vulneráveis a influências dos espíritos, pois a própria carne é um bloqueio às informações de vidas anteriores, pois o nosso cérebro físico não suporta todas as informações que nós carregamos. E então essas informações são bloqueadas para a atual existência e que você precisa trabalhar certas energias. Então, são bloqueadas essas informações. Então, quem são esses nossos inimigos? São pessoas que no passado podemos ter sido comparsas ou companheiros, companheiras desses espíritos. E nós fizemos o quê? Nós podemos não querer mais seguir o mesmo caminho e eles se sentirem traídos e não querer perder a companhia e querer nos manter num caminho que não nos interessa mais. Não é, eu já enxergo, eu já vejo, né? Eu já consigo ver, não é? Já caí em mim
e aquele passado não me interessa mais. Eu quero construir coisas novas daqui para frente e de acordo com o Evangelho. Então, essas pessoas, muitas vezes, nós traímos, nós as abandonamos, pode ter sido um marido, pode ter sido um amor, e nós abandonamos esse amor, nós pode ter sido um filho, nós abortamos, espíritos abortados podem não perdoar e ficar nos prejudicando a vida inteira e outras vidas. Nós atentamos contra a vida de alguém ou de várias pessoas, não é? E o que eles querem? Querem vingança, querem a nossa infelicidade. Eles acham que nós não temos o direito de ser felizes, de estarmos numa vida tranquila e confortável. Eles querem vingança, querem que nós nos atrasemos, que nós caiamos, que nós sejamos destruídos. Moralmente, fisicamente, profissionalmente, em todos os campos, em todas as áreas. Eles querem a nossa destruição. E como esses espíritos nos alcançam? Primeiro, eles nos localizaram. Muitas vezes nós estamos reencarnados por extrema misericórdia de Deus para nos escondermos. A misericórdia divina muitas vezes nos esconde desses irmãos e providencia uma encarnação. Mas eles muitas vezes nos localizam e, ao nos localizarmos, eles começam o processo obsessivo, não é? E eles nos alcançam exatamente através das nossas imperfeições morais, porque eles nos conhecem, eles sabem o que nós fizemos, eles sabem que nós o prejudicamos. E por estarmos mais vulneráveis, nós estamos muitas vezes em suas mãos. E quais são os sintomas que nós podemos ter com a presença desses nossos irmãos que querem nos prejudicar, que querem nos destruir? Quais são esses sintomas? Nós podemos sentir dificuldade em orar, em nos concentrarmos, em conversar com Deus. Nós podemos não conseguir a concentração, começamos a orar, depois perdemos o fio da meada, começamos de novo, perdemos de novo. Mas insista, a oração é um grande remédio para a cura, para esse processo de cura dessas influências de nossos irmãos. Nós não conseguimos nos concentrar em leituras edificantes, não conseguimos ler uma página, não entendemos muitas vezes o que lemos, não compreendemos, né? Sentimos mal-estar inexplicável, sentimos um mal-estar que não se explica, né? Sentimentos desagradáveis. Muitas vezes temos sentimentos ruins, desagradáveis, desassossego, né? Nos sentimos inquietos, não sabemos ficar, não ficamos quietos, não conseguimos ficar quietos.
fica um desassossego, né? Aparecimento de enfermidades, fantasmas. Você vai ao médico, não existe nenhuma doença, faz exame, está tudo bem, mas você se sente mal, fica acamada, fica doente, não é? Depressão, tristeza, vontade de morrer, ideias suicidas, ideias suicidas, compulsão, compulsão por comida, por sexo e por bebida. Todas essas compulsões pode ser influência espiritual, influência causada pelos nossos inimigos do plano espiritual, né? E muitas vezes também esses processos não acontecem só em adultos. Crianças também são vítimas desse processo, dessa influência espiritual. Porque a gente precisa entender que uma criança, ela é criança hoje, mas ela é nessa existência, ela é criança, precisa passar por essa fase de criança para ter a influência positiva de uma educação positiva, de uma educação pautada em boas atitudes, boas influências morais, intelectuais, para que ela se reorganize mentalmente, né? Então, as crianças também são vítimas desses processos, porque ela é criança hoje, mas ela é um espírito muito antigo e que já teve muitas e muitas existências. Então, você vai também encontrar crianças e, quem sabe, se não tem um filho, um neto passando por uma situação semelhante, vendo espírito em forma de animal, de gato, de cachorro. E aí você acha que é brincadeira da criança e não é. Ela está vendo. E é um espírito hipnotizado que aí está, tomou aquela forma por hipnose e a está influenciando, não é? Então, é necessário a gente procurar tratamento para essas influências. E que tratamentos são esses? É um tratamento espiritual e físico. É necessário procurar não só o tratamento espiritual, mas fazer um tratamento conjunto do médico, psiquiatra, psicólogo, multidisciplinar, pedagógico e espiritual, numa casa espírita, num centro espírita. Um tratamento, entrar para a evangelização infantil. A criança precisa ser, desde cedo, cuidada no sentido moral e espiritual. A criança não pode ser abandonada e deixar quando ela resolve o que ela quer ser. Tá, ela resolve, mas até lá, você como responsável legal e moral pela criança, nós temos essa responsabilidade de conduzir nossos filhos espiritualmente, de orientá-lo e não deixar à solta, né? De cuidar, de orientar,
de começar a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser em qualquer religião, não importa, mas que conheça o Evangelho, né? Então, era isso o que nós tínhamos para hoje. E uma outra observação: é necessário para esse tratamento a reforma íntima. A reforma íntima é o tratamento mais eficaz e duradouro e permanente para essa cura. Como o filho pródigo saiu de casa, gastou tudo o que tinha, com prostitutas, com jogos, com a vida mundana, e quando chegou ao fundo do poço, caiu em si e disse: Vou voltar para a casa de meu pai, porque lá os empregados têm tudo e são tratados com dignidade, e eu aqui comendo a comida dos porcos. Você, na verdade, não precisa chegar a esse ponto de comer a comida dos porcos. Pare, pense e caia em si e volte para a casa do Pai, que é a casa de Deus. E o Evangelho é o caminho para sair desse ciclo vicioso e começar uma nova jornada para a luz. A reforma íntima é uma reforma que todos nós um dia teremos que fazer o nosso caminho de Damasco. Como Paulo, né? Jesus se apresentou para ele e ele pergunta: que queres que eu faça? Né? Que nós possamos fazer essa pergunta a Deus: que queres que eu faça? E tirarmos a trave que está nos nossos olhos e termos olhos de ver e ouvido de ouvir o Evangelho e viver o Evangelho. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que o Evangelho nos renove a existência daqui para frente. Muita paz.